Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live de hoje. Estivemos afastados aí durante uma semana, né? Isso aconteceu porque a gente estava numa imersão aí formando a primeira turma de terapeutas quânticos, que foram as pessoas que se habilitaram aí a aplicar o método da terapia quântica aplicada. E hoje nós temos pessoas aí no norte, no leste, no sudeste, no sul. Algumas pessoas aí preparadas estão multiplicando esse conhecimento da terapia quântica aplicada, que a gente tem certeza vai conseguir ajudar muitas pessoas aí, né? Gratidão a todas as pessoas que estão conosco hoje. Estamos aqui com o Reginaldo, que é terapeuta quântico também, trabalha com body talk, trabalha com hipnoterapia e é uma pessoa de grande capacidade e muito conhecedora aí da questão da quântica, né, e dessa questão das estruturas sutis aí. E hoje a gente vai estar falando aí sobre a questão dos chakras, né, e dos corpos sutis. Eu vou passar a palavra para o Reginaldo aí para ele cumprimentar vocês aí e tal, para a gente dar seguimento. Isso, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos. Mais uma live, né? Temos aqui a honra de ter vocês aí como espectadores e vamos aprendendo junto, né? É um prazer muito grande a gente estar de volta aí. E hoje vai ser um tema assim que eu gosto muito, né? Que é falar dos chakras, né? E falar dos campos, né? Fora do corpo. Então, na verdade a gente começa aí, vamos tentar entender um pouquinho qual que é essa questão dos chakras aí, como que isso acontece, né? Então, na verdade, aí você corrige, tá, Reginaldo, se tiver algum entendimento errado aí. Na verdade, quando ocorre aí a concepção, você tem toda uma estrutura de corpos sutis, né? Corpos energéticos que estão em frequências diferentes, às vezes até em dimensões diferentes, que eles são ajustados e calibrados, e um deles, que é o corpo energético, o corpo dupletérico, é feito um moldezinho energético do novo ser, e o corpo físico vai sendo formado e construído em torno desse molde energético, correto, Reginaldo? Sim, perfeitamente. Então, e esse corpo energético, ele tem aí uma estrutura ativa, né, uma estrutura energética, por onde escoa e flui a energia Chi, ou Ki, ou Prana, como cada cultura chama aí. O indiano chama de prana, o japonês chama de ki, o chinês chama de chi, e o ocidental chama de fluido vital, de energia biocósmica, né? Toda essa ectoplasma, esse tipo de coisa. E essa energia, ela é filtrada das frequências superiores e vai decaindo em frequência até conseguir chegar numa frequência que seja utilizável pela nossa dualidade física e energética. Então, nós temos aí alguns concentradores, alguns vórtices de energia no corpo, por onde essa energia é processada, e ela vaza por alguns canais, que alguns chamam de meridianos, outros chamam de nadis, e essa energia fluindo através do nosso corpo dupletérico, chegando até a ponta do corpo físico, alimentando a ponta do nosso DNA, que é a nossa matriz energética mais profunda, consegue manter o ânima, ou seja, a vida do ser, em manutenção. Logicamente que isso chega um momento em que essa energia ela acaba, que é quando a pessoa chega no final do ciclo dela, faz a passagem, correto? Sim. E aí é uma separação de corpos, alguns corpos são separados, alguns destruídos, dupletérico e físico são destruídos, o astral, mental e o causal, que é o ego, ele fica no estado de animação suspensa, fica num tipo de, como se estivesse congelado, e você tem aí os corpos sutis superiores, que é o corpo da consciência e o corpo átmico, que aí eles vão perpetuando ao longo das suas existências aí, ad eterno. Porque como diz o nosso amigo lá, a vida é um contínuo, né? É um contínuo. Então, a gente tem uma só vida. Então a gente tem várias experiências, mas isso é um processo contínuo aí, né? Então, basicamente seria isso. E dentro desses principais chakras aí, nós temos 7 principais, são vários, né? Mas nós temos 7 principais, são os mais estudados aí, que é o chakra inguinal, que é o mais básico, que trabalha a energia mais pesada, um chakra que é o chakra sexual,
Depois nós temos o plexo, temos o esplênico que fica ali, na verdade é o plexo mais o esplênico, né, um derivado do outro. Sim. Temos aí o cardíaco, que é em cima aí do coração, o humeral que pega os pulmões, o laríngeo que pega a garganta, o frontal que é o entre os olhos e o coronário que é o que está acima da cabeça aí, que conecta com as esferas superiores. Logicamente eu falei 7, mas eu descrevi 9 aqui porque são 2 que não são tão estudados pelo lugar comum. São 2 chakras importantes, que é o esplênico e o humeral, mas eles não são muito estudados. Você não vê muita referência de estudo nele, a não ser quando se aprofunda bem nos estudos aí. E aí, Reginaldo, dê suas considerações. Então, aí, o Eric sabe explicar muito bem a respeito, né, do que é os chakras. Nós temos notícia dessa palavra, né, do povo hindu, né, da Índia antiga, há mais ou menos há 600 a 700 anos antes de Cristo. Já tem estudado a respeito dos chakras, né, que é o nosso corpo astral, o primeiro, né, depois do físico. Ele sustenta todo o campo de força energético do perispírito, vamos dizer assim. Então, cada chakra aí é uma dimensão. Cada campo de força desse representa uma cor, né? Representa uma frequência daquilo que você precisa aprender. Então, são vários campos de forças dentro do outro. Então, quando você entende essa palavra, chakra, significa que ali é um campo de biblioteca, de livros que você tem que ser estudado e aprendizado dentro desse campo. Depois que você aprendeu aquele, você aprende o outro. Aquele que consegue fazer estudo de uma vez, não resta dúvida, que ele consegue fazer ascensão, né? Que é o qual é muito difícil. Todos nós temos algo para resolver num desses campos. Estamos aqui na matéria porque ainda não conseguimos resolvê-los. Então, quando atingir esse nível de resolver, sem dúvida você consegue fazer ascensão. Esse é um dos motivos dos chakras, né? Um dia um aluno de um curso me perguntou por que todo clarividente enxerga o chakra básico vermelho, o sexual laranja, o do plexo amarelo, o cardíaco verde, o azul, o laríngeo azul, o frontal turquesa e o de cima coronário violeta ou branco, né? E ele me perguntou isso e eu vi em um livro, nem me lembro mais qual que é o livro, mas um artigo de matemática baseado em vórtices, né? Que na verdade lá explicava que na verdade o chakra não tem cor, né? São frequências, mas com a frequência múltipla da frequência de luz visível. E o nosso aparelho sensorial, o pineal, pega aquilo ali, empacota e coloca numa maneira que a gente entenda que é daquela maneira. É isso mesmo, Reginaldo? Sim, sem dúvida. A verdade, a cor ela é um pigmento, né? É um pigmento que tem a frequência. Por exemplo, se você olha um chakra que ele está danificado, ele é escuro, ele é negro. Sim. Aquela área está escura, então ela está danificada. Então é uma cor que está na zona morta. Ele não está funcionando. Quando você mexe naquela frequência, ela pula de campo, ela clareia. Então ela remove, ela é retirada daquele campo obscuro. Então ela clareia e o chakra volta a emitir a frequência para que funcione o seu sistema físico. O físico, sem dúvida, ele vai saber na hora o motivo ou não que estava daquela forma. E também o terapeuta, ou médico, o espiritual, ou alguém que está te atendendo. Então, quando você tem uma dor no tórax, vamos dizer assim, algo está acontecendo nesse chakra. Ou ele está obscuro, ou ele está travado, ou contaminado, ou você está com algum tipo de arquivo que está guardado ali dentro, que está vindo à tona. Então, a dor, na verdade, é uma limpeza que está sendo feita pelo seu sistema energético geral. Porque o seu corpo energético ele é um hospital interno. E ele vai trazendo à tona aquilo que você guarda. Ele precisa ser limpo, porque ele, na verdade, ele não aceita nada que tenha de negativo dentro do seu campo completo, no campo do chakra da energia. Então ele vai trazendo à tona o seu problema. Se você guardou algo, né, que te machucou muito, isso vai virar um arquivo danificado, então ele obscurece. É algo negativo. Então esse campo de força que você tem dentro de você, ele não aceita esse campo. Ele é como se fosse um intruso, uma bactéria. Então ele escurece. É como se você emitisse um alerta naquele campo de chakra. Então, o chakra, por que essas cores? Né? Tem ou não tem cores? Então, eu tive a oportunidade de estudar a respeito. Na época do Egito Antigo, existia um terapeuta muito aprofundado nesse assunto. Que hoje posso dizer que tem uma entidade muito famosa que também leva o seu nome,
que chama de Pena Branca, né? Ele teve lá uma passagem nessa época do Egito e ele trabalhava com a cromoterapia dentro daquele local, né? Então ali existia algumas cores que ele colocava nos chakras para que desbloqueasse o chakra da pessoa naquele local. Então a cromoterapia, ela é emitido um fóton de cores para que ative o seu campo de força dentro do chakra. Então a cromoterapia, a verdade, ela é muito antiga a respeito hoje que está sendo atual, né? Então, sendo então que ele tem cores ou não, vai depender muito da vibração daquele chakra. Depende da vibração, ele transmuta. Depende que está negativo, ele estagna. Então, realmente é algo que tem que aprofundar mais aquele que precisa entender a respeito disso, né? Ok. Então, se a gente considerar o sistema energético, Reginaldo, do ponto de vista como se fosse, por exemplo, um celular, tem um sistema energético ali que tem uma bateria que suporta o celular. Você pega um tablet, tem lá um sistema de bateria que suporta o tablet. Você tem um outro equipamento, um relógio, qualquer coisa, sempre tem ali uma bateria que suporta energia. E no caso do sistema energético nosso do Pletérico, qual que é? Onde é que está essa bateria dessa energia? Olha, essa bateria geralmente ela fica no plexo solar, né? Do corpo humano. Bem naquele centro ali, tem um campo de força autossustentável. É algo que você não consegue destruir nunca. Você pode transmutar ele, mas ele não se destrói. Nunca. Então quando a pessoa está cansada, nossa, hoje eu não estou bem, hoje eu estou realmente muito abatido. Trabalhei muito, pensei muito, hoje eu estou fraco. Ou acorda de manhã, um cansaço, como se tivesse trabalhado a noite inteira. Porque a bateria, a energia está muito pouca dentro do seu sistema, porque usou muito. Ou você saiu do corpo durante a noite, teve que ir a algum lugar, ou preocupou muito. A preocupação, ela consome o seu campo de força. Então ela é negativa, você está jogando sua bateria fora. Que seria isso, né? A preocupação, ela é 100% negativa. Então se você preocupou, ela vai consumir em dobro a sua energia vital. Ela vai consumir. Então, quando você tem a sua bateria recarregada, você fica alegre, você fica bem com a vida, você consegue trabalhar, ter boas amizades, porque a tua energia está fluindo, como se fosse uma fonte que não seca. Então, quando a sua bateria estiver nesse ponto, está tudo bem, tudo fluindo, não resta dúvida que você está com a energia ótima. Se não estiver, procura carregar sua bateria interna, porque ela não pode ser de forma alguma estagnada ou secada ou apagada, porque senão logo a doença vem, porque ela ilumina os seus campos. Então esse plexo solar é o responsável de iluminar todos os demais. Seria aqui mais ou menos aqui acima do estômago, o plexo solar. Então ele fica aceso, onde seria o espírito inicia-se na glândula pineal e estagna por aqui. Então nesses dois campos aqui ele está ligado o tempo todo, mas esse aqui sustenta o todo. É aí que fica a bateria do ser humano. E como é que a gente carrega essa bateria? Essa bateria, quando você inspira, né? Então você inspira o prana da vida. Quando você inspira, você traz para dentro de si o prana, que nós chamamos, né, de campo de força, que está aí à disposição no universo afora. Então você inspira pelo nariz, né? Inspira profundamente, devagar, movimenta aqui o diafragma, aqui, acima da boca do estômago, aqui, no plexo solar, e solta pela boca. Quando você libera, já é a toxina que estava estagnada nesse local. Assim você recarrega a bateria, especificamente no horário antes de dormir. Porque esse horário é uma frequência θ, que é onde é o momento do aprendizado, é o momento de você recarregar o seu organismo. Por isso que não se deve alimentar durante a noite, alimentações pesadas, né? Os espíritos amigos sempre me falam, os canalizadores sempre avisam, não vá para a cama com o estômago cheio, porque o estômago à noite ele não trabalha, ele é específico para recarregar a sua bateria. Então se você alimenta, você bloqueia o chakra. Então a energia fica densa. Aí você tem que usar energia do coração, energia mental, energia da sua célula do corpo, para poder fazer o estômago funcionar. E além do mais, ele vai trabalhar 24 horas sem parar. Ele não consegue recarregar a bateria. Então à noite o corpo é para refazer suas energias. É para isso. Por isso nesse horário, antes de dormir, faça esta técnica. Inspira profundamente devagar, no mínimo 7 vezes. O número 7 é cabalístico, né? Então 7 vezes devagar pelo nariz e solta pela boca. Quando você liberar pela boca, já é toxinas. Então inspira o prana da vida e libera a toxina para carregar essa bateria. Quando você fizer isso, movimenta a barriga. Porque o ser humano, na verdade, ele não sabe respirar direito.
O oxigênio tem que vir aqui nesse diafragma, para poder liberar a toxina fora. Então a ciência já provou que 60%, chega a 70% da doença do ser humano, ele é liberado a doença através da expiração. Você removendo a toxina do estômago, removendo a toxina que está estagnada no seu campo de força onde suposto carregar a bateria. Então essa técnica, sem dúvida, é uma das melhores que tem. Por isso que os yogas, né, os meditantes sempre praticam essa técnica da inspiração. É por aí. Ok. Pessoal, então esses centros de energia, né, que são vórtices de energia, a gente percebe que esses chakras eles têm um fluxo entrante e sainte de energia. À medida que às vezes o clarividente, a pessoa que tem a visão remota, ele olha, ele vê, ele tem a impressão que o chakra está girando, né? Mas na verdade Sim. É o movimento da energia entrando e saindo que dá aquela impressão de giro. Sim. E o fluxo energético no homem e na mulher ele é diferente. O sentido de giro é diferente. Até porque o estado yin e yang do homem e da mulher eles são complementares, né? Então essa energia ela circula principalmente do casal aí, do yang para o yin, ou seja, do homem para a mulher, e fechando um circuito fechado aí. Então o que acontece? Quando o ser humano está vibrando em uma frequência ou vibrando em uma emoção, ou sentimento de baixa vibração, o que seria isso? Tristeza, melancolia, angústia, ansiedade, medo, dúvida, insegurança, vergonha, culpa, remorso, qualquer um desses sentimentos, de alguma maneira cada sentimento desse e o grau desse sentimento vai impactar de alguma maneira no funcionamento de um determinado chakra. Por exemplo, o chakra básico, que tem a ver com a energia da terra, né? Com essa energia mais forte para você atuar, para você agir, para você se movimentar, e esse chakra está interligado com esse chakra frontal. Então, quaisquer sentimentos que você tem aí e que estejam associados a medo, dúvida, insegurança e incerteza, eles vão causar um bloqueio ou vão fazer com que esse chakra funcione de maneira hipoativa, né? E aí isso vai bloquear essa circulação de energia e vai causar algum tipo de somatização. Geralmente, pessoas que têm essas questões aí de medo, dúvida, insegurança e incerteza, acaba reverberando no chakra frontal, né? Muitas vezes tem a desconexão com a terra aí, pode aumentar peso, aumenta muito o peso, tal, esse tipo de coisa, muita dor de cabeça, muita irritação, sem explicação, isso tudo provocado por esse desequilíbrio desse chakra. Subindo um pouquinho, o chakra sexual ou umbilical, ele trabalha aí muitas questões de culpa e remorso. Então, pessoas que têm um sentimento de culpa e remorso impactam nesse chakra, vai ter um impacto ali nos órgãos sexuais, tal, e toda aquela parte ali do sistema reprodutor, e reverbera para esse chakra laríngeo. Então, pode impactar as questões de tireoide, questões de gripe coriza, tosse seca, às vezes o labirinto, né? Porque esse chakra regula também a questão do labirinto aí, do equilíbrio. Então a pessoa pode ter problemas de labirintite e tal, esse tipo de coisa. Problemas de raiva, rancor, mágoa, ódio, plexo solar, que é exatamente o lugar da bateria aí que o Reginaldo explicou muito bem. Se você tem um problema desse, de rancor, de raiva, de ódio por alguém, esse chakra é bloqueado e ele vai impactar diretamente o seu cardíaco, que são os dois principais chakras do ser humano. E aí desencadeia toda a série de problemas aí, ou liberando abaixo o funcionamento a glândula timo fica hipoativa aí, porque ela é coordenada pelo chakra cardíaco, pode ficar aberto às infecções oportunistas, todo tipo de infecção, toda sorte de infecção, ou se ele tiver uma resposta hiperativa, vai disparar o imunológico, vai ficar hiperativo, hiperresponsivo, e vai disparar toda sorte de alergias, asites, né? As doenças autoimunes aí, principalmente as questões, às vezes até no nível mais impactante, das escleroses, dos vitíligos, das psoríases da vida aí, que as pessoas às vezes não sabem por que tem, né? E não conseguem entender por que tem esses tipos de males. E aí, à medida que vai subindo aqui, essas questões das pessoas que faltam com a verdade, bloqueiam esse chakra aqui, também pode ter problemas de tireoide, de questões associadas aí ao labirinto, todo o sistema auditivo,
todo esse sistema dos órgãos, né, paladar, etc., todo esse tipo de coisa. As questões do ilusão, no frontal, problemas aí na questão mental, principalmente as questões das enxaquecas, toda essa parte aí que não consegue se explicar, né? E o coronário, que são os apegos do ego, que aí realmente são as questões de sofrimento aí continuado e até as questões de bloqueios aí com relação à mesma prosperidade, toda essa parte, né, Reginaldo? Sem dúvida. O coronário ele tem uma função muito grande da nossa ligação com a fonte, né? Então, o que acontece? Quando nós temos algo para resolver, entre a gente e a fonte criadora, a dúvida, o medo, a nossa frequência ela está muito baixa, ela não consegue alcançar aquilo que nós esperamos. Então, a dúvida e o medo, ele bloqueia, sem dúvida, a elevação mental, né? Quando nós falamos de elevação mental, nós falamos de vibração, né? Então, a vibração está muito baixa, não consegue alcançar o seu objetivo. Aí começa a vir problemas mentais, né? As preocupações, os anseios, os medos, porque você não confia naquilo que é eterno, né? O chakra coronário é muito ligado na eternidade, no eu superior, no todo criador. Então, quando você não acredita nisso, você sofre muito. Nós sofremos porque nós não temos ainda a capacidade de confiar que você é eterno. Então, o campo de energia, ele transmuta, ele não destrói, ele nunca se destrói. Ele sempre vai ser transmutado para um campo maior. Então, os chakras, eles são engrenagens. Todas são engrenagens. Depende um do outro. Se um estagnar, essa empresa toda que funciona, ela estagna. O corpo humano é um hospital inteiro. Então, um depende do outro. Então, se um estiver com defeito, algo para resolver, na área do campo mental, autoconfiança, autoestima, né? Ou laríngeo aqui, faltou com a verdade, né? Algo que você era para falar o não, falou sim no lugar do não, aquilo fica aqui por aqui, travando o laríngeo. Isso vai ampliando essa energia. Campo sentimental, da mesma forma. Se você tem algo para resolver no campo sentimental, ele vai travar sua vida financeira, ele vai travar sua vida sentimental, espiritual, porque o ser humano, na verdade, ele vibra muito, 90% é no sentimento, é no que ele sente que o campo universal responde àquilo que você está emitindo. Porque o pensamento ele emite frequência e muitos não têm nenhum mínimo de valor. Ele chega ali, a frequência já cai logo ali em 50 metros e não tem resultado. Mas o sentimento, ele tem ligação com o nosso sistema. Porque o timo, que é o GPS, vamos dizer assim, da alma, ele tem capacidade de ligar com o nosso inato, né? O inato é a nossa intuição. E a intuição ela é ligada com a fonte. É de lá que vem e ela não costuma errar. Então, se esse inato, esse timo está contaminado nesta área, nossa área sentimental, não resta dúvida, ela vai bloquear nossas áreas da vida aqui na Terra. Então, temos que limpar esse chakra, ter muito cuidado com ele. Toda pessoa que tem problema aqui no pulmão, ele tem alguma coisa para resolver. Independente se tem vício ou não. Então, é uma área assim, muito delicada, que o ser humano precisa trabalhar, não pode deixar de ficar passando pela segunda parte da vida, né, que eu sempre falo que a vida tem 3 etapas. Quando chega aos 40, aos 50, e você não fez a asepsia nessa área do sentimento, quando chegar a terceira parte, o corpo ele vai cobrar. Porque ele é autolimpante. O GPS, né, que é o timo, ele é autolimpante. Ele é um relógio biológico do corpo e do sistema universal. Então, se você tem algo aqui mal resolvido, infelizmente, ele vai limpar para você. Infelizmente, usando a dor. Então, não deixe nada guardado para resolver depois. Porque depois eu resolvo e deixo quieto, não quero falar sobre isso, não adianta. Esse campo, esse arquivo fica aqui dentro do sistema mal resolvido. E pior, contamina os demais chakras ainda. Então, limpemos essa área aí, né? Que é mais importante. Ok. A Fernanda perguntou aí a respeito que ela está tendo muita dor de cabeça tal, e ansiedade. Então, Fernanda, olha, cabe fazer uma investigação aí, tá? Porque cada caso é um caso. Mas para amenizar, eu sugiro que você tenha um videozinho no YouTube que chama Equilibrando os Chakras em 7 minutos. Você baixa esse videozinho, é 7 minutinhos. Você coloca com fone de ouvido pela manhã ao acordar e à noite ao se deitar. Você vai conseguir aí alguma evolução. Mas se persistir, realmente tem que procurar aí um terapeuta tal, para tentar investigar e tentar entender o que está acontecendo contigo, né? Porque realmente é um desequilíbrio, porque o ser humano tende ao equilíbrio. Ele nasceu
para brilhar. Então, se tem alguma coisa que está acontecendo que está fora disso, precisa ser investigado em busca do que é que deve ser feito para equilibrar. Ok. Fechada essa abordagem aí dos chakras, vamos falar um pouquinho dos corpos energéticos, né, Reginaldo? Isso. Então, na literatura, quando você vê aí, o ser humano ele tem uma composição, tem um corpo físico, né? E além desse corpo físico, tem todo um suporte de corpos energéticos que ajudam aí a manter o funcionamento dessa máquina aí com relação à vida, né? Você tem aí, além do corpo físico, um corpo duplo etérico, um corpo astral, mental e causal, que é o ego da pessoa aí, que é o próprio perispírito, né, da pessoa. Os corpos búdico e o corpo ático. Cada corpo desses está numa frequência diferente e em uma dimensão diferente. Então, à medida que você vai subindo o corpo, você vai subindo a frequência e vai subindo também a questão da dimensão, porque a frequência vai aumentando demais, porque é muito mais informação que tem que acomodar, então precisa de uma onda com a frequência muito maior. E aí perpassa as dimensões, correto? Sem dúvida. Eu chamo eu chamo isso de linha de tempo, né? Linha de tempo, cada corpo astral que você tem, ele está numa linha de tempo. Ele vibra numa frequência diferente, como os chakras, por exemplo. Então, esses corpos astrais, cada um deles tem uma informação. Então isso prova que você já existe nessa dimensão. Então, quando você supera essa dimensão que nós estamos na terceira, quando você chegar à quarta, você está na quarta. Chega à quinta, você está na quinta. E você já existe nesses campos. Em momentos e tempos diferentes. Chamam isso de linha de tempo. Que vibra em outros relógios, né? Vibra em outra sintonia. Então, o que acontece? Precisamos muito estudar a respeito desses corpos astrais. Para você se conhecer, saber quem é você. Porque se você não conhecer quem é você, por exemplo, se você desencarnar hoje, vamos sair do corpo hoje, né? A sua consciência, ela continua funcionando. Ela não morre. Ela continua viva. Continua acesa. Então você vai perceber que você está na quarta dimensão. Mesmo tendo consciência ou não que saiu do corpo, você vai perceber que lá é algo diferente. E continua viva a consciência. Quarta dimensão. Quinta dimensão. Passou para um corpo mais sutil ainda. Lá você vai perceber que você fez conexão com várias outras dimensões, que é muito sutil. Assim vai o sexto. Conexão com o todo. Sétimo. Conecta com todo o sistema inventado. Com tudo que se move ou não. Então, cada corpo astral desse, a sua consciência ela continua acesa. Então, morreu não, a consciência continua funcionando. Já que os corpos astrais estão todos ligados na consciência. E na glândula pineal, que é o radar universal do espírito, né? Que ele não desliga nunca. Onde podemos dizer que ele está ligado, né, em um cordão de prata. Esse cordão de prata ele é ligado em todos os nossos chakras, aqui pelas costas, chega aqui no coronário e liga com a pineal. Quando você está fazendo uma canalização, essa canalização de um amigo, vamos dizer assim, espiritual que te acompanha, ele acopla na sua glândula pineal. Já outros corpos astrais não têm essa incorporação. Essa incorporação ela é feita através do seu cordão de prata ou cordão dourado, que baixa totalmente a informação. Ou seja, não há uma incorporação como tem normalmente, nós sabemos por aí. Existe um download que é feito, por exemplo, se você está fora do corpo na quarta dimensão, para você saber de outro corpo astral, como se dá os fatos daquele campo, é feito ali um download. Não precisa incorporar, acoplar no seu sistema que você tem a notícia do campo astral. Na quarta dimensão, é feito um download no seu cordão de prata. Já não usa mais a pineal. Então hoje, alguns canalizadores do sistema que nós temos na terceira dimensão, facilmente sabemos como acopla isso. Então você é acoplado no corpo astral, vamos supor que um extraterrestre chegou aqui para canalizar, ele não vai incorporar, ele não vai usar a glândula pineal, ele usa, aqui, só um exemplo aqui, ele usa o seu cordão de prata, aquilo faz o download de uma vez, toda a informação é ligada com ele, não é feita uma incorporação, como se trata por aí de alguns canalizadores, alguns médios, é um exemplo do que se trata os corpos astrais. Então, a Márcia está falando aí que gostaria de acreditar no potencial profissional da mesma forma como as pessoas me procuram e confiam. Então, Márcia, a sugestão para isso aí é o seguinte:
É porque à medida que você entende como o universo funciona, você aumenta a sua bagagem de conhecimento, aumenta o seu autoconhecimento, expande a sua consciência, você aumenta a sua confiança. Então, conforme a sugestão do amigo nosso aí, é estudar, estudar, estudar até sangrar o espírito, entendeu? À medida que você estudar e adquirir conhecimento e canalizar isso na forma do amor, à medida que você for expandindo o conhecimento, você vai adquirindo essa capacidade, essa confiança aí, tá? A colega perguntando aqui, como cortar esse cordão para não ser canalizado por corpo astral negativo? Não, esse cordão ele é teu, né? Esse cordão ele é ligado com a fonte, né? O que você tem que fazer é você sempre ter alta vibração. Se algo está te incomodando, por quê? O que acontece? Porque você tem um cordão muito aberto, esse cordão ele brilha muito e aquele campo ele consegue perceber a sua capacidade. O que você tem que fazer é ter alta vibração. A autoconfiança é uma alta vibração. Então quando você vibra nesta linha, nessa high frequency, vamos dizer assim, nessa alta frequência, você não dá crédito e nem canalização para esses seres. Porque você é um campo de força ambulante que tem esse cordão universal. Então, quando eles chegam, vamos supor que entra no seu campo para tentar sugar ou canalizar algo que não é real, é um holograma falso. O holograma que é falso, que eu digo que ele quer impor a ideia dela em cima da sua e usar o seu cordão de prata. Então, algo que você deve fazer é mentalizar sempre a alta frequência, porque amor sempre dentro da sua frequência mental e no coração. Eles não conseguem aproximar de você. A única defesa que você tem é se amar muito. Alto amor. Alto amor, não tem outra forma. Pessoal, é importante alertar aqui, dentro disso que está sendo falado, o campo quântico não tem firewall, não tem proteção, não existe blindagem, tá? Então muitas vezes as pessoas acham, eu estou blindado, blindei e tal, lê do engano. A gente tem que entender o seguinte, como é que você faz para se proteger? É o que o Reginaldo está falando aqui, é o alto amor. Quanto mais o alto amor você tiver, o alto amor ele tem uma frequência dourada e essa frequência ajuda a dissolver essas outras frequências. Então quando alguma frequência é lançada e tenta interferir no seu campo, ela é simplesmente destruída por causa dessa frequência do alto amor, que ela é muito elevada. É uma frequência muito elevada. E é isso, então não tem como. No campo quântico não tem firewall, não tem proteção. Todos nós estamos suscetíveis a esse tipo de interferência. Inclusive com a elevação da frequência Schumann, que é a frequência da Terra, que essa frequência tem aumentado aí dia a dia, até por causa da questão do projeto de ascensão do planeta aí. Cada vez mais as pessoas vão estar submetidas, experimentando essas experiências, porque está havendo um movimento de elevação da expansão de consciência global das pessoas. Aqueles que expandirem, bacana, vão ficar no projeto. Aqueles que não ascenderem, que não despertarem, eles vão para outro projeto, entendeu? É isso que vai acontecer. Então não tem como. Para você trabalhar isso, você tem que realmente trabalhar o alto amor. E o amor, na consequência, é gratidão e alegria. Que você vai elevar a sua vibração, equilibra todos os seus chakras e, por consequência, equilibra todos os seus corpos energéticos. Aí você fica em homeostase perfeita, fica em equilíbrio. Né? Sem dúvida. É a melhor forma de proteger alto amor e você não canalizar a frequência do medo. O medo é uma ligação muito baixa, inclusive ligação umbralina. O medo é imposto pelo lado negativo, pelo campo negativo, para que você abra campo e eles conectem em você. Então o medo ele te acorrenta, né? O medo é, vamos dizer assim, que é o ego acorrentado. A verdade é essa. Então você acorrenta o ego para que ele fique dentro, amordaçado, ele liga no umbral. Então o medo ele não vai te levar a nada. E se você tiver que aprender alguma coisa, aprenda. Aprenda a amar tudo que está certo e que está errado. Não coloque barreira nessas coisas. Não condene o lado negativo, porque ele também te ensina alguma coisa. A experiência. Então se você acusa muito o lado negativo, pode ter certeza que você vai canalizar ele. É isso que ele quer. Que você acuse ou fique com medo. É uma frequência que eles usam. São ligações. São radiações. Então, não canalize o medo. Se tiver que passar alguma coisa, que passe, que limpe. Mas aprenda a amar tudo. Então nós ficamos fugindo daquilo que nós temos que passar para poder se esconder. Esconder de quem? Da onde? Não tem como.
É chegado o momento de passarmos por essa limpeza profunda para que nosso sistema consiga subir em outros corpos astrais limpos. Porque se não limparmos, a nossa frequência vai continuar estagnada e vamos continuar sofrendo. E o sofrimento hoje, com tanta informação, é escolha. Então, quando você decide canalizar uma energia de amor, de alto amor, não resta dúvida que você encontrou o caminho. Então precisa se amar muito. As pessoas também às vezes me perguntam aí nos cursos, né, que a gente ministra, as questões das viagens astrais, né? Porque o pessoal sonha muito e muitas pessoas têm um grau de expansão da consciência maior e quando retornam do sonho, geralmente retornam, o momento da recoincidência, quando o corpo astral volta, é por volta das 3 horas da manhã, que é o momento que acontece essa recoincidência. E aí eles relatam sonhos sem sentido, sonhos em que vê outros tipos de pessoas, ou seres diferentes, ou paisagens diferentes. Então, basicamente, gente, a gente vai, por causa até dessa questão dos corpos, nós temos 2 tipos de projeções, digamos assim, mais recorrentes, né? Você tem a projeção do corpo astral, que na hora que você adormece, que você entrou em delta, em estado delta da consciência, o corpo astral é liberado, e esse corpo astral liberado, ele vai para a 4ª dimensão e fica ali, nessa 4ª dimensão, vivenciando, encontrando com seres, com outros seres, outros tipos de paisagens e vivencia outras experiências, encontra amigos, encontra parentes, visita outras cidades, esse tipo de coisa, né? E tem também um outro tipo de projeção, que apesar de ser um pouco mais difícil, mas que ela existe também, é quando você vai com a sua consciência. Quando você vai com a sua consciência, o seu corpo Budi está a nível de 6ª dimensão. Então, nesse momento, quando você vai com a consciência, você rompe totalmente o espaço-tempo. Então não tem distância, e nem tempo, e nem realidade alternativa que você não possa visitar, e nem espaço. Então ele distorce totalmente, e você vai para o universo não local, e quando você quer ir em algum local, você já está no local. Então basta você querer. Então se você projeta a sua consciência de maneira consciente, você consegue visitar quadros do passado, até janelas de vida passada, você consegue acessar o seu Akasha com muita facilidade, seus registros akáshicos, você consegue ir transitar no espaço-tempo, tanto no futuro e no passado, quanto em realidades alternativas diferentes, todos nós temos infinitas realidades alternativas, como também em locais muito distantes, como outras galáxias, outros sistemas, até outros universos, né? E isso é uma coisa que às vezes acontece, e muitas vezes são aqueles sonhos malucos que a gente tem, né, Reginaldo? Você não consegue entender por que aconteceu e tal, e você fica ali, porque realmente às vezes você não tem nem expansão da consciência para entender o que você vivenciou, né? É lógico que quanto maior o grau de expansão da consciência da pessoa, mais condições ela tem de se desdobrar e fazer essas projeções a nível consciente. Porque todos nós, à noite, de alguma maneira, a gente viaja do ponto de vista astral com o nosso corpo astral. Alguns que têm um grau de expansão da consciência maior, conseguem projetar a consciência e estar nesses locais de uma maneira bem específica. E interessante que hoje a NASA, com a questão dos envios a sondas, a planetas distantes, etc., nas fronteiras do sistema solar, eles estão fazendo um batimento de viagens com a consciência que foram feitas lá no início da década de 50, década de 60 e tal, e que alguns alguns parapsicólogos, né, eles fizeram essas viagens com a consciência, descreveram o que viram, e agora a NASA está tendo a oportunidade de fazer o cruzamento daquelas visitas, daquelas viagens, daquele pessoal que foi contratado para poder estudar à distância, né, e agora estão realmente constatando isso. Então, do ponto de vista dessas viagens, esse é um negócio muito interessante e realmente é possível desde que seja trabalhado, né, Reginaldo? Sem dúvida. Esse tipo de campo que nós estamos falando é um assunto que a gente pode abordar um outro dia. Em 77, a NASA recebeu uma frequência vindo de outra galáxia. Está registrado isso, está documentado isso. Uma frequência de outra dimensão em outro tempo.
Então, isso é provado cientificamente. Nós não estamos aqui falando de coisas que não têm fundamento. Então, todos os cientistas, tanto da quântica quanto da atualidade, está dizendo que toda a informação que nós buscamos está na energia. Não está na matéria. A matéria é a casca. Nós temos que focar no epicentro. É onde está toda a informação. Então, quando nós falamos de registros acásticos, é um campo de força que cada ser tem. É como se fosse um banco de dados, que é onde você tem toda a sua iniciática, desde o fundamento espiritual do seu campo. E ali está todo o seu sistema, de outras dimensões, de que raça você é. Porque muitas vezes você está no corpo humano, você pertence a outro nível de seres, mas está no experimento aqui na Terra com esse corpo. Então, por isso que traz essas memórias de doenças, de perdas, de consequências do passado que não resolve. Eu não faço parte daqui, eu tenho sensação que eu sou muito solitário. Esse tipo de sentimento mal resolvido. Então, quando você chega nessa dimensão, você passa por tudo isso. Mas você esquece que você está aqui somente num experimento. E acessando esses registros acásticos, você pode ter acesso a essas informações. Mas tem que ser com um profissional, né? Que realmente entenda dessa área, que consiga explicar o qual o motivo. Porque há pessoas que gostam de fazer leitura de vidas passadas. Eu particularmente não aconselho muito, porque a pessoa ainda está sofrendo, ainda está com grandes problemas para resolver. Particularmente não aconselho muito esse caso. Mas os registros acásticos são, sem dúvida, um bom resultado para aquele que precisa se conhecer mais ainda. O motivo dele estar aqui. Uma outra parte que eu gosto muito, que resolve muito nosso campo duvidoso, eu estudo muito metafísica, que é um campo um pouco acima da física quântica, né? É uma área que eu particularmente amo. A metafísica, ela remota diretamente aonde está o epicentro de tudo, não as cascas, né? Então, registros acásticos e metafísica são coisas que você também precisa estudar para descobrir realmente o seu porquê, o seu motivo de você existir, né? O porquê, o que está fazendo aqui, por que a solidão, por que os problemas, não me completo, falta alguma coisa, sair dessa crença foi para outra. Então, eu particularmente observo que quando eu faço alguma sessão dessa, eu trago o passado da pessoa junto com ela, em vez de levar ela naquele local, para que ela não passe novamente o que ela passou, ou sinta novamente o que ela está sentindo ainda, né? Mais ou menos aí. Ok. Então, a colega falou aqui que se amar, auto-amor é um degrau complicado, pois temos o hábito de grafitar nossas mazelas, nossos defeitos sem querer, claro. Então, na verdade é o seguinte, o estágio para amar e ser amado passa pelo auto-amor. Por isso que o mandamento fala, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se você não consegue se amar, você está bloqueado para amar aos outros e ser amado. E mais, você não consegue ser grato e não consegue ter alegria, aí sua vida não anda. Então as questões de prosperidade, né? O pessoal querer construir patrimônio, tal, evoluir do ponto de vista financeiro, profissional e até mesmo amoroso, passa pelo auto-amor. E é um grande problema que a gente tem na TQA, porque a grande maioria das pessoas que chegam até a gente, você pergunta, você se ama? A pessoa fala, me amo. Quando você vai testar, não se ama. Então isso aí já bloqueia tudo pra frente, entendeu? Qualquer coisa, profissionalmente, financeiramente, pessoalmente, do ponto de vista amoroso, fica tudo travado. Então passa por essa questão do amor e do auto-amor, e amar e ser amado, né? Até para ser grato. A outra colega aqui sonhou que estava com mais pessoas tirando vermes de dentro do meu rosto como se fosse uma cirurgia. O que será que quer dizer? Pode ser que seja um tipo de limpeza, né? Pode ser que você tenha sido levado em astral para fazer algum tipo de limpeza. E é comum esse tipo de coisa porque nós temos estruturas vivas nas outras dimensões como se fosse essa aqui. Então, na verdade, pode ser que estejam tirando vermes mesmo, né? Sim, a verdade no campo espiritual, no campo energético também existe bactérias, né? É uma energia contaminada de algo que foi colocado no sistema energético do corpo astral e está removendo larvas astrais. Seria mais ou menos isso, uma limpeza, né? Uma sepsia. Sempre fazem isto. Ok. Aí a outra colega perguntando qual livro sobre chakras que você pode indicar para iniciantes desse tema. Então, eu vou te passar os livros que são a referência da bibliografia da terapia quântica aplicada, tá bom? Então tem um, que é o livro dos chakras, das energias dos corpos sutis, de 2015.
de John P. Miller, e tem o livro Chakras, de 2010, de Harish Johari. Então são os dois livros aí que a gente adota na própria terapia quântica aplicada, né, que foram os livros que a gente adotou aí para compor a referência bibliográfica da terapia. É lógico que quando você estuda a gnose, tem toda a abordagem teórica dos chakras dela. Quando você estuda o Reiki, tem a questão dos chakras dela. Quando você estuda a psicologia da alma, fala também. Os manuais de medicina chinesa fala também, né? Sim. Não só dos chakras, como das questões dos meridianos, também das nadis, né? Que são onde são os pontos de acupuntura e tal. Então você tem acesso a várias... E os yogis também estudam, né? Então as práticas de yoga aí também, nos seus manuais, estudam aí as questões dos chakras, tá? Depende de você procurar uma fonte que seja bacana, porque teve um período que a Igreja Católica interferiu nessa questão dos chakras e eles mudaram a questão do chakra sexual, ficou chakra esplênico, e não é verdade. Então você tem o chakra do plexo solar, tem o chakra sexual e tem o chakra esplênico. Então a Igreja Católica, por causa dessa questão da sexual, da Kundalini e tal, eles interferindo, e tem muitas bibliografias aí antigas que tem essa distorção aí. Então você tem que procurar algo que seja compatível. Eu sugiro talvez fazer um cruzamento de informações para que você possa buscar a sua verdade aí, porque tem muita coisa escrita e que às vezes não reflete a verdade. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Regressão não é aconselhável? Então, eu vou colocar a minha opinião e depois o Reginaldo vai colocar a dele, tá? É o seguinte, o véu do esquecimento existe porque existe a necessidade de se esquecer. Porque na hora que você faz uma regressão e acessa uma existência passada, isso tem que ser feito com muita responsabilidade, porque às vezes você vem em um seio familiar com algumas pessoas que você tem que fazer algum tipo de resgate, às vezes resgates violentos, como estupros, assassinatos, torturas, humilhações. Então, quando você faz uma regressão desse tipo, e ela não é feita com cuidado, é a mesma coisa de você abrir a caixa de Pandora. Você nunca sabe o que vai achar. É igual Kinder Ovo. Você compra um Kinder Ovo, você nunca sabe o que vai ter dentro. Então esse negócio é muito sério e muito grave. Então o operador da regressão, a pessoa que está conduzindo a hipnose ali, que está fazendo, às vezes até o pessoal da apometria, né, tem que ser feito com muita responsabilidade, com muito cuidado, e tem que ter certeza do que está fazendo. Porque o que eu tenho pego no consultório de gente que está meio doida por conta desse negócio aí não é brincadeira. Reginaldo, pode falar. Nós, seres humanos, estando no corpo, nós temos nossos flancos morais para serem resolvidos, né? Que ficou no passado, ao qual não demos conta ainda. E talvez ainda não temos a condição de acessar esses arquivos. Ficaram mal resolvidos. Particularmente, eu já tive muitos pacientes que quiseram fazer, e a maioria eu aconselhei que não, porque não tinham preparo para isso. E mesmo assim insistiram, foram em outros terapeutas e fizeram, e a situação ficou mais delicada ainda. Porque mexeu realmente no gap, né? Na rachadura onde estava mal resolvida. E escancarou mais um pouco. E os problemas ampliaram na pessoa. Tanto é que algumas tiveram que tomar remédio depois, pelo que não conseguiram resolver mais o sistema. Não tinha condição, ou seja, a cicatriz ainda não estava sanada, não estava ainda totalmente coberta, né? Pela camada do tempo, né, resolvida ainda. A pessoa não tinha campo emocional para resolver o problema ainda. Então, particularmente, não aconselho, não estou dizendo que é errado fazer, mas não pode ser feito por qualquer pessoa, né? Por mais que a pessoa seja um profissional, ele está mexendo ali em linha de tempo, ele está mexendo em chakras, ele está mexendo nos seus corpos astrais, não é somente no corpo físico, está mexendo em memórias, ele está mexendo, vamos dizer assim, numa caixa de marimbondo, ele está mexendo em situações muito delicadas. Igual o Eric acabou de dizer, né? Uma cena dessa, de situações de assassinato, de briga de família, de desastres, né? De percas de vidas, você está envolvido naquilo. Então, precisa ter uma cautela muito grande em envolver, trazendo o passado de volta, para que você observe novamente se o profissional não tem a capacidade de te ajudar depois a resolver o assunto. Então, particularmente, quando eu faço, eu trago o passado de volta até a pessoa, para que ela não vá no mesmo ambiente e passe pela mesma tortura que ela passou. Então, eu prefiro ajudar ela naquela hora, ou uso, né, a hipnoterapia, para poder retirar aquele arquivo,
porque está no subconsciente. Então 95% da nossa vida fora hoje, 95% está dentro do seu subconsciente. Então é um arquivo, né, que está lá dentro. Então é um dos motivos de que eu, particularmente, também não sou muito, não concordo muito a remover, trazer, levar a pessoa no passado, trazer de volta para que viva o meu processo. E até porque hoje com os recursos metafísicos você consegue limpar isso sem ter que fazer o acesso, né, Reginaldo? Sem dúvida. Então a gente tem tecnologia hoje, tem ferramenta muito mais poderosa para poder ressignificar um problema desse sem que a pessoa necessariamente tenha que vivenciar aquela dor e aquele problema da vida passada, né? Sem dúvida. A metafísica hoje trabalha a respeito em 3 campos, né? Que é o DNA, atualização do DNA, né? O campo sentimental e o campo pineal e da subconsciência. Então, esses campos, eles são atualizados, retirados esses hologramas falsos do passado que você não resolveu, que você é um holograma. E você repetindo aquele holograma, aquele sofrimento, como se fosse um CD furado. Aquilo é um holograma que está ali. É um programa falso que foi instalado ali. Aquilo que foi passado foi um aprendizado, nada mais que isso. Que você guardou no sentimento e não esqueceu. Guarde somente amor. Porque os demais não tem motivo. Então, pessoal, o que a gente guarda disso aí é o seguinte. Logicamente, quando você tem aí um conflito emocional mal resolvido ou não resolvido, ele vai impactar de alguma maneira em algum dos seus chakras e também nos seus corpos sutis, porque eles estão interligados. É todo um sistema trabalhando aí em harmonia com fluxo energético e decaimento em frequência, elevação em frequência. Então isso funciona como um sistema muito bem estruturado de altíssima tecnologia. Então a gente precisa entender o seguinte: todo conflito emocional mal resolvido ou não resolvido, de alguma maneira ele vai impactar o seu sistema, ou de uma maneira mais forte ou de uma maneira mais fraca. Mas uma coisa a gente tem certo: todo mal, toda doença, todo sintoma, todo problema que a pessoa tenha na vida dela, certamente e muito provavelmente é fruto de um conflito emocional mal resolvido ou não resolvido. E isso tem uma causa raiz. Então, quando você identifica a causa raiz, aí você consegue neutralizar isso e liberar a pessoa para que ela possa saltar do ponto de vista quântico. Logicamente que salta de acordo com o grau de expansão da consciência da pessoa. Não adianta a pessoa achar que vai saltar de zero ao infinito. Certo, Reginaldo? Sem dúvida. Porque tem todo um processo aí desse crescimento aí e que tem que ser continuado aí, né? Então a gente precisa trabalhar com a expansão da consciência. Sem dúvida. A expansão da consciência é você liberar o ego, né? Liberar o ego é você se sentir liberto daquilo que as pessoas pensam de você. E você não pegar nada pessoal. Toda vez que você diz algo para alguém e a pessoa inflama, é o ego que está inflamado, não é você. Então sempre que você chatear com alguma coisa, ou a pessoa está naquele instante, qualquer coisa que você fala, ela vira a mesa, é o ego que está inflamado. Então, observemos essa expansão da consciência para que o ego não tome a frente, a direção da sua vida. É isso mesmo. Até porque toda vez que você tem um apelo do ego, você está vivenciando o fogo alquímico, né? Então gera conflito de ego, gera problema, gera sofrimento, e não é isso que a gente quer. Então, eu acho que é bem por aí. Então, basicamente, os conflitos emocionais, é interessante que a gente trabalhe que a gente esteja no mundo, mas não seja do mundo, ou seja, que as coisas mundanas não nos atinjam, e não uma coisa que seja forçada, que você se force, não, que realmente não atinja, né? Porque a partir do momento que você vive isso, você vive o solútil, que é um processo alquímico do amor, e aí você não tem desgaste, não tem essa questão do fogo alquímico, né? Não tem sofrimento. Isso nas menores coisas, você vê relacionamento com pai, com mãe, relacionamento com irmão, relacionamento com companheiro, com companheira, relacionamento com filho, e sempre que você vê todo sofrimento, toda questão que você tem de sofrimento está envolvida com essas questões de ego. E aí quando você tem um apelo de ego e quando tem uma interferência desse tipo e gera algum tipo de fogo, de calor, de discussão, de sofrimento, provavelmente vai gerar um conflito emocional e isso vai ter resposta
em algum dos seus corpos e provavelmente nos chakras, e aí vai desencadear alguma somatização, seja ela física, mental ou espiritual. Correto, Reginaldo? Sem dúvida. Nós temos que ter certeza de algo quando nós estudamos. Cada chakra desse que você tem no seu sistema, ele é um campo de força em profundidade. Ele não. Então, ele é um campo de força em profundidade. Então, quando nós guardamos algo, o ego é ferido, ele vai insuflar e vai bloquear os outros chakras. Toda a sua vida estagna, porque o ego, ele quer tomar direção. Então, ele sempre vai estar no controle. O controle é uma ilusão. Nós sabemos que ninguém controla nada, a não ser a fonte, né? Nós podemos administrar. E quando você quer ter o controle, você sofre. E quem sofre é o ego. Correto. Então, para preservar os nossos chakras, aí, os nossos concentradores de energia, né, os nossos transformadores de energia e os nossos corpos, o ideal é que você permita que a sua mente superconsciente, a sua centelha divina, conduza a sua consciência, e a sua consciência, ela domine o seu inconsciente, domine o seu ego, que são os seus corpos astral, mental e causal. A partir do momento que você consegue fazer isso de uma maneira saudável, você atinge aí a homeostase, né? Ou seja, o equilíbrio perfeito das suas mentes, dos seus corpos, e aí você consegue caminhar de maneira saudável rumo à ascensão, que é o que todos nós queremos. Mas temos que entender também que essas estruturas, os nossos chakras, as suas conexões, os seus meridianos, as suas nadis, né, como o indiano chama, e esses corpos são estruturas, apesar de terem uma determinada robustez, eles são muito sensíveis a perturbações. Então, sempre que você tem uma perturbação emocional, de alguma maneira você está impactando os seus corpos e os seus chakras. Isso gera algum tipo de dano. É como se fosse, o Reginaldo falou, que são campos de força, e à medida que você não trabalha isso de uma maneira saudável, vai impactando esses campos de força e vai gerar somatização do tipo depressão, síndrome do pânico, as escleroses, as questões das alergias, as ites, né? Todas as ites, tristeza profunda, contrariedade, ansiedade, angústia e etc. Então, é mais ou menos por isso. A Gisele está perguntando aqui, mas ao cocriar não estaríamos controlando? De jeito nenhum. Nunca. Quando você cocria, você está permitindo que a sua centelha divina conduza o seu processo. Não tem nada de controle. Você só manifesta aquilo que você quer e entrega. Quer dizer, você identifica o que você quer. O como é problema do universo e da centelha para te entregar. Então não tem nada de... É tanto que a energia que você coloca no processo de cocriação é zero. A energia é toda do vácuo quântico, é toda do todo universal. Correto, Reginaldo? Perfeitamente, perfeitamente. A verdade, tudo que você pede já existe, né? Isso. Você quer só um complemento. Quando você quer algo, o querer é do ego, você sabe isso. Eu quero algo para me complementar. Na verdade, você já tem tudo isso. Você já tem capacidade de pedir, mas também precisa entender que você precisa receber isso. Eu quero, mas eu não sei receber isso. O universo entende assim. Você quer isso para quê? Você merece isso? Para onde você vai com isso? Exatamente. Então, observemos isso aí, né? Canaliza essa frequência, eu preciso receber, mas para fazer o que com isso? Para que eu vou receber isso? Para onde vai? Para mim? E se for para mim, é ego. Eu tenho que retribuir tudo isso. O universo entende isso. Pessoal, nós estamos caminhando para o fim da nossa live aí, tá bom? A gente queria agradecer de coração a todos que estão aí nos seguindo, que estão participando. A gente espera aí que esses assuntos abordados estejam impactando a vida de vocês aí de maneira positiva, que vocês possam realmente estar cada vez melhores, né? Para que possa evoluir aí nas suas vidas. Reginaldo. Então, eu quero agradecer a todos, né? Gratidão por ter participado aqui com a gente, né? Está aí aprendendo. Então, a ciência provou hoje que 80% daquilo que você ensina é o que você aprende. Então, estamos aí com gratidão a todos vocês por ter participado, né? E vamos continuar aí com outras lives, né? Continue com a gente. Henrique, Gratidão. é pensar e soltar, ok? Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão a Valeu, todos. tchau, tchau.
vai ficar registrado aí, né? Pro povo assistir depois.